Amém? A obra aqui da igreja não é do pastor Luiz, da pastora Suzete, do pastor Gideon, da pastora Bruna, do Gustavo. A obra é do Senhor Jesus. Então, quando você pega aí uma semente, né, um dízimo, uma oferta, uma contribuição, você está fazendo isso para a honra e a glória do Senhor Jesus. E nada vai voltar vazio, sem cumprir o propósito, o qual foi determinado por Deus. Então, eu quero que você nesse momento pegue os seus dízimos e as suas ofertas. Nós vamos estar apresentando ao Senhor, orando para que o Senhor venha, de fato, transbordar os seus lagares, né? Que tudo que você fizer venha a ser próspero para a honra e a glória do Senhor Jesus, que não venha faltar nada na sua casa, na sua família. E saiba que a palavra do Senhor nos diz que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aqui, queridos, nós estamos não simplesmente estabelecendo um culto, mas estabelecendo um reino do Senhor Jesus sobre essa terra, sobre esse bairro, sobre essa cidade. Então, em nome de Jesus, que você venha dizimar e ofertar com fé nessa noite, amém? Deus, nós te damos graça, Pai, porque tudo vem de Ti e tudo volta para Ti, Senhor. Que todo recurso financeiro que vem na nossa mão, Senhor, o Senhor possa nos dar discernimento nessa noite, sabedoria, para que nós possamos usar com discernimento, Pai, honrando o Senhor sobre todas as coisas, para que a sua justiça seja estabelecida, Pai, nessa cidade, nesse país, sobre o mundo, sobre as nações. Pai, eu apresento a vida dos meus irmãos, cada dizimista, cada ofertante aqui, Pai, e peço que venha uma unção, Pai, transbordante, Pai, uma unção rompedora, Pai, para que nós nunca mais olhemos simplesmente para um número, mas que nós possamos confiar no Senhor, Pai, porque do Senhor vem todas as coisas. Assim como nós lemos aqui no livro de Isaías, capítulo 55, Pai, a partir do verso 10, Pai, a chuva e a neve caem na terra e não voltam, Pai, sem cumprir o Teu propósito, Senhor. Nós queremos declarar, Pai, que todo o recurso financeiro que vem às nossas mãos, Pai, vai cumprir o perfeito, Senhor, plano do Senhor para as nossas vidas, Pai. Vai cumprir, Senhor, o propósito qual o Senhor nos deu, Papai. Em nome de Jesus Cristo eu consagro, Pai, cada dízimo e cada oferta aqui para a honra e a glória do Teu santo nome, amém? Pode vir a dizimar e ofertar com alegria, irmãos. Medite nessa letra. Eu não esqueço de um sonho. Quando acordei, um gosto amargo em mim ficou. Lembro do amor de um homem pelo seu povo. Olhar ali na cruz, então só me encontrei naquele instante, ao ver gotas de sangue em seu rosto escorrer. Nos seus olhos eu vi a inocência viver, e o que fiz eu não sei e não pude entender. Pai, não quero sentir o gosto amargo desse se partiu em dois, houve trevas, eu então pude compreender. Vamos adorar o Senhor.
que Ele morreu por mim e por você, como cordeiro se sacrificou, que Ele morreu por mim e por você, como cordeiro se sacrificou. Pai, não quero sentir o gosto amargo deste cálice. Queridos, o que Jesus participou por nós, o que Jesus sofreu por nós naquela cruz, nós não conseguimos entender, amém? Nós não somos capazes, a mente humana não é capaz de discernir o que Ele fez por nós. Então eu quero que em nome de Jesus você aproveite essa oportunidade nessa noite. Sabe por quê? Pode ser a última que nós temos. Então eu cantei esse louvor é muito antigo, Gustavo, de 1900, Guaraná com rolha, para chamar a atenção dos irmãos de como que foi difícil esse momento. Mas eu quero complementar esse louvor dizendo assim, ó, para você: uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Adoro o Senhor. Quero estar em tua presença. Vamos. Nem que seja a última vez. Porque Ele morreu por mim e por você, amém? Mais uma vez, vamos adorar o Senhor. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha. Não, 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 não. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Diga isso, diga isso. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do seu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Eu quero nascer do seu Espírito. Eu quero matar minha carne, Fazer tua vontade, doce Espírito. Minha vida seja a tua vida, Jesus. Cante ao Senhor. Eu quero nascer do seu Espírito. Eu quero matar, fazer tua vontade. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Dê um aplauso bem gostoso para o Senhor nessa noite. Queremos isso, Pai. Amém, glória a Deus. Antes de você se assentar, feche os seus olhos. Oh Senhor Jesus,
Nós estamos aqui, Pai, com o nosso coração quebrantado, com o nosso coração cheio de alegria, Pai, porque Tu és bondoso, Tu és maravilhoso, Pai. E o Senhor já se derramou sobre nós nessa noite, nós já pudemos sentir a Tua presença, o quanto o Senhor nos ama, o quanto o Senhor cuida de nós. Oh Deus, e nós agora estamos diante da Tua mesa, para comer aqui da Tua palavra, Pai, o Teu maná que desceu do céu, para nos alimentar, Deus, que o Senhor venha alimentar o nosso espírito nessa noite, que possa haver mudança, que possa haver esperança, transformação, que possa haver arrependimento. Deus, que a Tua palavra venha ser como uma faca, Senhor, trazendo aqui, Senhor, cortando aquilo, retirando aquilo que precisa ser retirado das nossas vidas. Senhor, se derrame sobre as nossas vidas, que não seja eu, que não seja ninguém aqui, mas que seja a Tua presença. Obrigada, Pai, por essa oportunidade. Nós queremos Te ouvir nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Podemos nos assentar. A paz do Senhor a todos. Uma boa noite aos visitantes. Nós temos um casal ali atrás. De onde os irmãos são? Da Bahia, que bênção, amo a terra de vocês, viu? Os irmãos que já são da casa, o casal que está aqui é de onde? De São Paulo, amém, que bênção. E os irmãos todos da igreja são muito bem-vindos, é uma bênção estar aqui. Eu estava com saudade de estar aqui na presença do Senhor junto com os irmãos. Na quinta eu estava, mas eu estava só de corpo, estava meio aérea ainda. Deus fez assim coisas grandes na minha vida essa semana. Sabe quando espreme ali a uva para fazer o suco, espreme ali o trigo, pisa o trigo para fazer a farinha. Às vezes Deus vai fazer isso com você, meu irmão. Mas é para você sair melhor. É para você sair mais forte. E nessa noite eu estou aqui 100%. Estou bem, graças a Deus. Porque o Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso. Ele renovou o meu espírito, renovou a minha alma, me consolou. Para quem não sabe, eu tive um aborto essa semana. E passei por todo o processo que eu nem imaginava que seria como foi. Não foi bonito, não. Não foi bonito. Mas eu senti a presença do Senhor ali tão perto, como se fosse palpável. Eu andei com Jesus naquele dia. E interessante que na pregação de domingo da pastora Suzete, eu nem ouvi, mas o pouco que ela falou foi o que eu senti, como aqueles homens que entraram na fornalha. Deus não livrou eles da fornalha. Deus não permitiu que eles fossem poupados daquela situação, mas Ele caminhou com eles ali dentro, de mãos dadas. E aquele fogo fez com que eles saíssem diferentes. Eles saíram mudados, saíram outras pessoas. Tenho certeza que eles não foram os mesmos depois daquele dia. E foi o que eu vivi. E é por isso que a palavra de hoje foi muito fácil de fazer, porque já estava toda aqui na minha cabeça. Tudo que o Senhor estava ministrando na minha vida durante aquela semana estava sendo tão forte que eu falei assim: Gustavo, eu já sei tudo que eu vou falar. Deus já falou comigo durante esses dias. E eu queria ler com vocês em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Hoje eu esqueci de deixar marcadinho, eu vou ler aqui com os irmãos, se o irmão puder colocar para mim. Quando chega aqui na frente, tudo some. Mas eu achei. Filipenses, capítulo 1, versículo 6, diz assim: Estou convencido, ou em algumas Bíblias vai estar estou certo, de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completar até o dia de Cristo Jesus. Vamos falar assim juntos, só que ao invés de nós falarmos vocês, nós vamos falar em mim. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em mim vai completar até o dia de Cristo Jesus.
Meus irmãos, este versículo é um versículo tão forte que Paulo escreveu aqui aos Filipenses, em que ele tinha essa convicção. Ele estava certo de que o Deus que ele serve, o Deus que ele servia, não era um Deus que fazia pela metade. Não era um Deus que trabalhava, fazia mais ou menos. Nós, humanos, às vezes nós somos assim. Nós começamos uma coisa, quer saber, enjoei, não vou mais, deixa para lá. A gente faz, estava tão caprichado no início, depois vou empurrar com a barriga. Mas Paulo, aqui ele passa uma convicção dele, e que se está aqui na palavra é para que seja uma convicção minha e sua. Eu estou certo de que o Deus Todo-Poderoso que eu sirvo, Ele é um Deus que começou uma boa obra em mim. E Ele não é um Deus que vai se arrepender, que vai parar, que vai abandonar. Ele irá completar a boa obra na sua vida, até o dia do Senhor Jesus voltar. E essa boa obra, muitas das vezes, passa por dor. Essa boa obra que Ele vai completar na sua vida não é fofinha o tempo todo, não é gostosa o tempo todo, não é só mil maravilhas. Vão ter dias em que vai apertar, em que vai ser difícil, mas é para que Ele complete a boa obra em você. Quando nós somos ali duros com o filho, a gente está sendo duro não porque a gente é ruim, mas porque a gente quer que ele se torne alguém de valor, um homem, uma mulher de valor. E o nosso Deus tem uma grande obra para realizar na minha vida e na sua. E Ele é fiel e Ele vai terminar essa obra. Mas algumas vezes vai ser necessário você passar por grandes lutas, por grandes dificuldades, por grandes vales, ou como como é que fala? Aquela fornalha que aqueles meninos foram jogados. Aqueles homens, foram jogados. E isso faz parte. Mas o que eu acho lindo, essa palavra, estou convencido, eu estou certo. Paulo tinha uma convicção. Eu estou convencido de quem é esse Deus. Você conhece o Deus a quem você serve? Se você conhece mais ou menos, Ele vai fazer como Ele fez comigo. Em algum momento da sua vida. Alguma situação da sua vida você vai sentir tanta dificuldade que você não vai ter mais a quem se apegar, somente a Ele. Eu fui ali no médico 2 semanas atrás e a médica olhou para mim e falou assim: e aí, tá? Você já fez algum ultrassom? Aí eu já, por quê? E ela ali olhando. E eu falei: ai meu Deus, não está bem. Aí ela falou: mas você ouviu o coraçãozinho? Eu falei: eu ouvi, porque não está batendo. E ela falou: não. E aquela dor que vem naquele momento, você fala: quê? A quem eu vou me apegar? E Paulo falou assim: eu estou certo de quem é o meu Deus. E quando eu cheguei em casa e contei para minha filha falou assim: mas então por que Deus deu esse bebê? E eu falei assim: filha, você nunca vai ver eu questionar a vontade de Deus. A vontade de Deus não pode ser questionada. Porque Deus é soberano, Deus é grande, Deus é poderoso. Não cabe a nós questionar, mas Deus, por que o Senhor fez dessa maneira? Por que o Senhor fez daquela maneira? Eu estou certa de quem é o meu Deus. Eu estou certa de que Ele é fiel. Ele é digno dessa confiança. Homens não são dignos de confiança. Pessoas não são dignos da sua confiança. Você talvez vai confiar em alguém, você vai colocar toda a sua confiança naquela pessoa, e algum dia você pode se frustrar. Mas o seu Deus, o meu Deus, esse Deus a quem nós servimos, que não é uma religião. Eu estava ali cantando e lembrando de uma situação lá distante da minha família, quando se reuniam para estarem todos ali louvando, eram quase 40 pessoas, sei lá, umas 40, 50 pessoas, família toda se reunia no Natal para adorar. Hoje, eu não consigo contar, acho que em 1 ou 2 mãos, quantos ainda estão com Jesus.
porque estavam vivendo uma religião. Esse Deus que Paulo fala aqui não tem a ver com religião. Não tem a ver com o domingo à noite. Porque quando você recebe uma notícia dessa, quando você chega em casa e você sente que você vai morrer, naquela última contração que eu tive ali em casa, sozinha com o Gustavo, e eu olhei no espelho e falei assim, meu Deus, eu estou morrendo. E eu falei, Deus, é assim? Eu estou aqui e daqui a pouco eu já não vou estar mais. E eu senti nitidamente que eu estava morrendo. O Gustavo ficou desesperado, tadinho. Ele andava de um lado para o outro, buscando as coisas. E não sabia o que ele buscava. Ele veio com uma camiseta dele. E eu assim, eu falei, eu preciso descer essas escadas. Antes que eu desmaie, meu medo, eu tinha certeza que eu ia desmaiar e não ia acordar. Mas o Senhor me segurou naquele momento. O que me segurou não foi religião. O que me segurou não foi um domingo à noite, não foi um compromisso com a comunidade evangélica da Restauração. O que vai te segurar no seu momento de maior dificuldade é essa certeza. Eu estou convencido do Deus que eu sirvo. Não é convencido de nada, é uma convencido de Deus, o Deus Todo-Poderoso. É Ele quem nós servimos e eu preciso confiar nele. E naquele momento Ele segurou na minha mão e foi assim o meu momento mais próximo. Nunca havia sentido Deus tão próximo ali de mim. Às vezes a gente pensa que o nosso momento de maior intimidade com Deus vai ser ali num louvor, numa oração. E graças a Deus nós temos muitos momentos de intimidade com o Senhor ali no nosso secreto. Mas talvez seja também em um momento de desespero, em que você vai chorar e falar, eu não tenho mais nada para me segurar. E você vai se apegar a esse Senhor. E nessa noite nós vamos falar sobre esse Deus que não te abandona, esse Deus que vai permitir sim que você passe por dificuldades, mas Ele vai estar com você. Ele é fiel, Ele é poderoso. Nós às vezes não somos fiéis. E nós vamos ver essa noite sobre isso. Será que nós somos fiéis sempre? Será que eu vejo muitas pessoas falando assim, poxa, mas Deus prometeu, e as promessas não chegam, as coisas não acontecem. Mas será que é tudo responsabilidade de Deus? Existe alguma responsabilidade minha e sua também, na nossa história? Será que o que Deus escreveu na minha vida ali, no livro da minha história de vida, será que já está tudo determinado e não importa o que eu seja? Não importa a porcaria de crente que eu seja, Deus já determinou e está tudo maravilhoso. Será que vai ser assim? Nós vamos aprender com a história de um povo, lá em 1 Coríntios, capítulo 10. Quem vai nos dar esse exemplo novamente é Paulo. E Paulo vai falar do povo de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10. Ele vai dar aqui o exemplo da história de Israel. Falando para a igreja de Corinto, Paulo vai falar assim: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, e por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Em versículo 6, e essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos as coisas más como eles fizeram. Aqui Paulo nos dá o maior exemplo de um povo que foi cuidado,
e amado por um Deus que não deixa nenhuma obra incompleta. Um Deus maravilhoso que liberta o povo dele da escravidão e leva em caminho da terra prometida. Mas aqui, em 1 Coríntios, Paulo vai falar para o povo, olha como eles agiram com esse Deus que é justo e fiel. Olha como esse povo agiu com esse Deus que cuidou, que alimentou. Aqui nós acabamos de ler que eles foram protegidos pela nuvem, eles foram aquecidos pelo fogo, eles comeram do maná que descia do céu, eles bebiam da mesma rocha. E até Paulo, para a gente não achar que essa história é muito distante, o que eu tenho a ver com esse povo? Paulo aqui faz uma comparação, e essa rocha era Cristo. Você talvez não esteja lá naquele deserto, você não fez parte daquele povo, mas você também tem se alimentado, e eu também, temos nos alimentado desse maná e dessa água que desce, que sai da rocha todos os dias, que é Cristo. Nós estamos sendo cuidados por Deus, e aqui Paulo faz essa comparação. Nós somos como esse povo, que Ele tem cuidado, Ele tem nos levado para a terra prometida que Ele tem para a nossa vida. Ele nos identifica com esse povo. Mas aqui no finalzinho que a gente leu, no versículo 6, Deus não se agradou da maioria deles. Sabe por quê, meu irmão? Eles agiam o tempo todo como se Deus não fosse completar a obra na vida deles. Nós vamos ver eles reclamando quando eles saíram, eles tinham acabado de ver diversos milagres. Eles viram todas as pragas que o Senhor mandou para aquele povo que estava os escravizando. Eles tinham acabado de ver tudo que Deus tinha feito. Aquele homem horroroso que era o faraó, Deus fez com que Faraó permitisse que eles saíssem daquela terra e entraram pelo deserto, e até que eles se deparam. Na frente está o mar, atrás está vindo um exército. O Faraó se arrependeu e mandou o exército atrás deles. E eles falaram assim: Moisés, é assim? Você nos tirou de lá porque faltavam covas, faltavam lugares para a gente ser enterrado, e agora nós vamos morrer aqui? É isso que o seu Deus está querendo de nós? Ele quer que a gente morra aqui no meio? E eles duvidaram do Deus que começou e vai terminar. E ali eles veem mais um milagre. Moisés coloca o cajado e aquele mar se abre. Todos passam em segurança. E quando todos pisaram do outro lado, aquele povo que está vindo, quando estão bem no meio, as águas retornam e engole todos eles. Muitas pessoas acham essas histórias cheias de mitos. Meus irmãos, até isso, acham que a Bíblia é um livro de mitos. Até isso os cientistas já encontraram. Quando você tiver dúvida de alguma coisa, procura no Google. Cientistas já encontraram resquícios dos cavalos e fala aquelas tipo carroças, né, de guerra no mar. Sim, já tem também. Os cientistas já encontraram, estudiosos já encontraram resquício lá no fundo do mar. E isso aconteceu para que eles vissem que Deus é fiel. Eles não estavam sendo fiéis. Eles estavam murmurando, mesmo tendo visto o cuidado de Deus até ali. E eles presenciaram mais uma vez o cuidado de Deus. E começaram a caminhar, e de repente veio o quê? A fome. E mais uma vez eles olham para Moisés: Moisés, é para isso que o seu Deus tirou a gente de lá? Lá estava tão bom, a gente levava chicotadas, a gente comia o que tinha, a gente era escravo. Eles o tempo todo queriam voltar para o que parece que assim como porcos que querem voltar para a lama. Meu irmão, como nós olhamos para essa história e condenamos eles, mas nós fazemos igual. Quantas das vezes nós temos saudade da vida velha?
da vida que já passou. Nós temos saudade de coisas que o Senhor já nos livrou, de pessoas que o Senhor já te livrou. E nós ficamos ali remoendo. E eles falaram: então, Moisés, foi por isso que o seu Deus te tirou, nos tirou de lá? Foi para morrer aqui de fome? Novamente, eles não estavam sendo fiéis e estavam duvidando de um Deus que é fiel. E Deus fez começar a cair maná do céu. Houve um momento que, se vocês forem ler a história, eles começam a reclamar que, poxa, só tem maná. Esse pão aqui era tipo um pãozinho com sabor de mel. Poxa, só tem isso, todo dia a mesma coisa. A gente quer carne, a gente tem saudade das carnes, e Deus faz com que uma nuvem de codornizes caiam mortos em cima deles, e eles comem carne até vomitar, até não aguentar mais. E Deus vai nos mimando, e Deus vai te abençoando. Chega o final do mês e você fala como eu: mas Deus, será que vai dar para pagar? Poxa, e cadê a tua provisão? E Deus manda a provisão novamente. Mas Deus, e agora essa dificuldade? O Senhor já fez um monte de milagre, mas e agora essa não vai dar? Essa situação não vai resolver? E Deus faz novamente, porque Ele é fiel, e nós é que somos como esse povo muitas das vezes. E até que eles começam a andar novamente, já viram mais milagres, já viram descer do céu o maná, já viram as codornizes caírem, e agora eles reclamam de sede. Moisés, o seu Deus, nos tirou de lá para morrer aqui de sede. Era sempre o mesmo argumento. Deus quer que a gente morra de fome, quer que a gente morra de sede. E aí é quando Moisés também se ira e pega o cajado e soca aquele cajado ali com muita ira na rocha que representa Jesus. E dali sai a água. O Senhor é misericordioso. Como o Senhor tem paciência com a gente. Como mesmo a gente sendo murmurador, sendo pecador, e tendo altos e baixos. Hoje eu sou a pessoa mais crente do mundo, no outro dia eu não quero mais saber de nada. E Ele tem essa infinita misericórdia, e Ele nos alcança, e Ele mais uma vez se mostra presente para aquele povo, derrama ali a água pura que sai da rocha, mata a sede de todos eles. Mas para que nós estamos, para que Paulo deu esse exemplo para a igreja de Coríntios? Para que nós estamos lendo essa história? Essas histórias estão aqui para nos servirem de exemplo, para que nós não sejamos como esses filhos insensíveis, filhos que não sabem o Deus a quem serve, que não confiam que o Senhor é poderoso, que o que Ele já fez, Ele ainda fará. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não vai me abandonar, Ele não vai te abandonar. O que Ele prometeu para a sua vida, Ele irá cumprir. Mas esse povo, eles não puderam viver aquilo que o Senhor tinha para eles com plenitude. Eles não puderam pisar na terra prometida, porque eles não foram fiéis. E aí nós vemos aqui que também depende de nós. O Senhor, Ele nos dá todo o suporte para vencer tudo isso. O caráter de Deus não muda. Ele é fiel, Ele cumpre o que Ele prometeu. Mas isso não quer dizer que, se eu não for fiel, que Ele vai cumprir mesmo assim. O Senhor é fiel, mas existe a parte dele e a minha parte. Existe como eu vou reagir à fornalha. Existe como eu vou reagir a um mar e a uma multidão, um exército vindo atrás de mim. Será que é com murmuração? E naquele dia que eu falei isso para minha filha, eu falei assim: filha, você nunca vai me ver questionando. Você nunca vai me ver duvidando do poder de Deus, duvidando e murmurando das escolhas que Deus tem para a minha vida. Hoje, nós não entendemos certas coisas, e talvez muitas das coisas na sua vida, meu irmão, você só vai entender lá no céu. Talvez você pense: mas como? Eu ouvi um testemunho de um casal.
Eu coloquei para ouvir uma música, porque desde que eu passei por essa situação, eu só consigo louvar e adorar a Deus. E eu acordo já adorando, já tinha esse costume, mas assim, eu estou muito mais próxima de Deus. E eu coloquei um louvor para eu ouvir, e antes do louvor começar, a mulher queria ministrar ali o louvor, ela deu um testemunho de um casal que tinham muita dificuldade para engravidar, e aí eles engravidaram. E foi no tempo da pandemia. E a mulher pegou Covid e teve trombose. E o bebezinho já estava com 8 meses, prestes a nascer. E o bebezinho morreu. E foi uma dor tão grande para eles e tal. E essa mulher que estava ministrando louvor encontrou com eles e falou: como vocês estão? Já tinham passado alguns anos. E o bebezinho já tinha nome, acho que era Joaquim, não lembro. E aquele homem falou assim: eu agradeço todos os dias, porque o Senhor nos permitiu passar pela perda do Joaquim. E ela falou: mas como você agradece? Ele falou assim: porque o Deus que eu conheci a partir daquele dia, eu não conhecia antes. Existem lutas que você vai passar que é para te aproximar de Deus. O propósito é esse. O pastor, eu também sempre dou esse exemplo do pastor Aloísio, do Rio de Janeiro, que teve um netinho, teve um problema, não lembro o que foi, uma situação na saúde dele, não sei se vocês lembram. Nós, como igreja, oramos muito pelo netinho do pastor Aloísio. Ele, menininho saudável, de 6 anos, de repente ficou hospitalizado, perdeu todos os movimentos do corpo. E a mãe, médica, mesmo sendo médica, ela disse: eu não tenho mais o que fazer, ninguém mais tem nada para fazer. E já estava assim, entregando para Jesus. E aí o pastor Aloísio postou na internet: se essa dificuldade tem me aproximado de ti, obrigada, Senhor, pela dificuldade. E aquilo foi assim, uau! Falei: meu Deus, que exemplo de fé. E o menino hoje está saudável. Ele foi completamente curado. Mas ali o coração daquela família, eu tenho certeza que foi aprovado. Não houve murmuração, não houve questionamento, mas Deus, nós, uma família tão fiel a Ti. Mas por quê? O Senhor aprovou aquele coração do pastor Aloísio. O Senhor aprovou aquela família. E é claro que existem situações que vão ser para a morte. Mas o Senhor precisa encontrar em mim, em você, um coração que não vai ser murmurador como este povo. Precisa encontrar um coração como um bebê que se entrega no colo do pai e fala assim, e pensa: eu não tenho com o que me preocupar. Você tem que se lançar no colo do seu pai, que é fiel, que é poderoso, e não ter com o que se preocupar. Eu não tenho com o que pensar. E nós vamos ver lá em 1 Tessalonicenses. Vamos abrir comigo lá em 1 Tessalonicenses. Será que o irmão consegue achar para mim? Esqueci de deixar marcadinho aqui. Ah, achei, irmão. 1 Tessalonicenses capítulo 5. No 22. Tiverem com sono, chacoalha aí, irmão. Vamos levantar, porque Deus quer falar com você. Ele não quer que você cometa o mesmo erro que esse povo cometeu. E lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, diz assim: afastem-se de toda forma de mal, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, e que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Que o próprio Deus, primeiro no versículo 22, nós vamos ver uma responsabilidade que é sua. Afastem-se de toda forma de mal. É minha responsabilidade, é sua responsabilidade se afastar daquilo que é mal, daquilo que não é bom diante do Senhor. Não é responsabilidade do Senhor. Era responsabilidade daquele povo ser fiel e não murmurar. Era responsabilidade
É a sua responsabilidade fugir daquilo que te afasta do mal. Mas no versículo 23, fala da responsabilidade do próprio Deus, que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus sabe das dificuldades que você irá passar, das tentações que você irá passar. Mas aqui nesse versículo ele deixa muito claro que existe a sua responsabilidade de fugir do mal, a sua responsabilidade de ser fiel a Ele, e a responsabilidade de Deus que é te dar o suporte para isso. Não existe algo tão difícil que você venha a passar na sua vida que você não possa suportar. Vou fazer um paralelo, né? Um exemplo bem simples. Nesse dia que tudo aconteceu, que aconteceu o aborto mesmo em si, né? Que eu tive dores de parto, eu não sabia que nada daquilo ia acontecer. Mas de manhã, a minha mãe ligou e falou: Bruna, deixa as meninas dormirem na minha casa, porque o meu sobrinho, né? O outro netinho dela, vai dormir aqui e tal, deixa elas dormirem aqui em casa. Isso é muito raro de acontecer. Mas eu falei, claro, ninguém imaginava que de noite iria ser um caos. E se as meninas estivessem lá, iria ser um caos maior, com 2 crianças, né? Então, a primeira provisão de Deus foi tirar as meninas de casa. E aí nós acordamos e fomos fazer feira. Outra coisa que não é todo sábado certinho que eu vou fazer. E nós andamos ali pela feira e eu vi os tomatinhos de árvore. Não sei se você conhece aquele tomate de roça. A gente não compra. E o Gustavo ainda falou, nossa, tem esse tomatinho aqui, é tão bom, né? Eu falei, vamos comprar. Enquanto eu estava no processo que estava acontecendo ali de noite, com muita perda de sangue, muita, e eu comecei a ficar muito fraca, eu falei, Gustavo, sabe aqueles tomates de árvore que estão lá na cozinha? Traz todos eles. E eu comi de colher. E eu até falei assim, mãe, pesquisa aí, que tinha uma hora que parava as contrações, eu conseguia sentar e pensar um pouco. Eu falei, vou pesquisar. Por que Deus colocou no nosso coração de comprar esse tomate de árvore e eu estar comendo isso no meio dessa perda de sangue muito grande? Ele é usado, ele é extremamente rico em ferro, ele é usado para pessoas que estão em anemia ou perda de sangue. Meu irmão, não existe algo que o Senhor vai te permitir passar, que Ele não vai te dar suporte, que Ele não vai te dar as ferramentas. Um dia antes, minha mãe tinha feito uma sopa de músculo, eu comecei a ficar muito fraca, então eu estava ali, falei, Gustavo, traz, entre uma situação e outra, eu falava, me traz um pouco daquela sopa, e eu me revigorava um pouco, depois desse tomate, e eu fiquei vendo o cuidado de Deus, como se Deus falasse assim, minha filha, você vai passar um perrengue, mas até o tomatinho de árvore eu vou separar para você. Não existe uma dificuldade da sua vida que o Senhor não vai te dar e vai te abandonar. Ele vai te dar o suporte. É possível você vencer com o que Ele está te dando. Não só dificuldades, como tentações. Tem muita gente que fala assim, ai pastor, ai fulano, ai porque a carne é fraca, sabe? Eu caí. Não venha com essa. Não existe tentação maior que você não possa suportar. Fala não para a sua carne. A sua carne não manda. Aqui não. Aqui não. Quantas vezes nós vemos ali a tentação ali na nossa frente. Você tem a opção, você tem a escolha de falar não, chega, eu tenho um compromisso com Deus. Eu não vou mais cair num vício. Eu não vou mais cair no vício da pornografia, no vício da bebida, no vício do cigarro. Aqui não. Ah, mas aquela fulaninha lá no trabalho está me seduzindo. Diga não. O Senhor não vai colocar uma dificuldade, uma sedução, uma tentação na sua frente que você não tenha o suporte. E aqui o Senhor fala disso em 1 Tessalonicenses, no 22, é seu dever, afastem-se. É um imperativo, afastem-se de toda a força do mal. No versículo 3, ok, Deus está falando da parte dele. Eu vou te dar, eu vou te santificar, que todo o teu espírito, a tua alma sejam preservados, irrepreensíveis, eu vou cuidar.
Ele continua sendo fiel, mas a minha parte eu não faço. Sabe, é como você ali com o seu filho. Hoje eu ajudando minha filha a guardar as roupas, eu falei assim, eu vou guardar o que está no alto, mas você vai guardar o que está no baixo. Existe a minha responsabilidade como mãe e existe a responsabilidade dela como filha. Nós somos assim também, nós só queremos assim, Deus, o Senhor faça a tua vontade. Eu vou continuar pecando, eu vou continuar vivendo uma vida dupla, eu vou continuar vivendo uma vida hipócrita e eu quero que tudo seja lindo. Eu quero que as suas promessas se cumpram na minha vida. As coisas não são assim. O Senhor exige um comprometimento da minha parte, da sua parte. Existe também o fazer aquilo que tem para nós fazermos. Que nós não sejamos como esse povo, que nós possamos olhar para Deus, ver a fidelidade dEle e sermos fiéis a Ele também. O Senhor não tinha o desejo que esse povo morresse no deserto. Todos eles, como nós lemos lá no início, que o Senhor não se agradou da maioria deles. Lá em 1 Coríntios, nós vimos, lá vamos voltar em 1 Coríntios. Nós vimos, foi 1 Coríntios 10. Agora nós vamos continuar no versículo 6. Nós vimos que o Senhor não se agradou do coração deles. E eles não puderam viver o que o Senhor tinha para eles. A terra prometida ficou para os filhos, ficou para os netos. E eles não puderam viver aquilo. 1 Coríntios, capítulo 10. Começando no versículo 6. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito, o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para entregar tudo à farra. Não pratiquemos a imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Olha só quantas coisas que eles fizeram e que o Senhor fala para nós: não sejam assim, não sejam idólatras, não pratiquem o mal, a imoralidade. Não deixem, não coloquem o Senhor à prova. Não se queixem. E essas coisas, lá no versículo 11, essas coisas aconteceram a eles como exemplo e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado ao fim dos tempos. E assim, aquele que julga estar firme, olha, isso aqui é nossa responsabilidade. Cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Mais uma vez nós estamos vendo o Senhor falando isso. Ele não vai te dar uma tentação maior do que você consegue. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Eu sempre dou esse exemplo, a gente morre de rir, né? Do tempo de namoro que eu e Gustavo sempre quisemos nos entregar apenas após o casamento. Nós tínhamos, tanto eu quanto ele, tínhamos feito um certificado, sem nos conhecermos. No tempo de adolescência, participei de um congresso no Rio de Janeiro, ele participou de um congresso lá em Vitória, e lá nós assinamos: Deus, eu me comprometo a não me entregar sexualmente a ninguém, a não ser após o casamento, pois eu estou me guardando para ti. E assinei, aquilo era um contrato. E eu guardei, tenho esse contrato guardado até hoje para mostrar para as minhas filhas. E o meu marido também tinha feito isso. Só que teve um dia no namoro que eu falei assim: ixi, acho que hoje não vai dar não. E começou assim aquela coisa, eu falei: ixi, agora não vai rolar. Aquele contrato sumiu da memória. E aí eu fui para o meu quarto. Ele estava num quarto, eu estava no outro. A chave trancou a porta, que nós tivemos que chamar chaveiro, né? Foi chaveiro? Foi chaveiro, né? Meu irmão, Deus falou assim: você vai cumprir essa promessa.
Vai ser sim, você vai ficar quieta no seu quarto que eu vou te trancar. Gente, não tem explicação que aquela porta trancou. Só não dava para abrir, não tinha como jogar a chave, não tinha o que fazer. A porta trancou. E nós pudemos cumprir o nosso contrato que nós fizemos com o Senhor. Então vai ter momentos assim, meu irmão, que você vai falar assim, ai, hoje eu não aguento, agora não vai dar mais. O Senhor vai colocar alguma coisa. Se você estiver em oração e falando, Deus me ajuda, eu quero ser fiel a Ti. Não me permita cair, porque existe a sua responsabilidade. Mas Ele tem cuidado de você. Ele vai te dar o suporte. E sabe o maior exemplo, que até o Gustavo agora falou no carro, a gente vindo para cá, ele falou, o maior exemplo é o próprio Jesus. O próprio Jesus, ele passou por todo tipo de tentação, por todo tipo de dificuldade, e ele venceu. Se ele venceu, sendo 100% homem, por que eu e você não podemos? Então aqui ele nos dá essa história como exemplo, que não sejamos como eles, que nós tenhamos responsabilidade como cristãos verdadeiros, porque ele está nos capacitando. Em quem você tem crido? Quem você tem servido? É uma religião? Quem é esse Deus que você tem servido? Será que tem vindo dúvida todos os meses? Será que toda vez que vem uma dificuldade, vem a dúvida, vem a fraqueza na fé? Ah, eu não estou bem, eu não vou na igreja porque eu estou fraco. Meu irmão, quebra essas palavras. Lá em casa nós temos uma filosofia assim, a gente não vai vir na igreja o dia que a gente estiver morrendo. Semana passada eu não vim porque eu não podia, tinha que ficar deitada. Na quinta-feira eu vim, mas eu estava meio assim, fraca. Hoje eu estou bem, mas sabe, não deixa o inimigo ficar colocando, ai, você está tão cansadinho, deita no sofá, curte a sua família na igreja. Leva a sua família para a igreja. Ai, mas eu mereço hoje um dia lindo em casa. Meu irmão, é um dia, depois é outro dia, é outro. E quando você vê, você já nem lembra mais. Naquele momento em que eu estava passando por dificuldade, o que vinha na minha mente é a palavra. Eu estava firmada. Existe um versículo que fala, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que você vai lembrar na hora de dificuldade? A novela que você assistiu? O filme da Netflix? Existe a sua responsabilidade de se firmar em Deus e falar, eu não abro mão. Eu não abro mão do meu devocional. Eu não vou abrir mão do meu tempo com Deus na igreja. Ai, mas a igreja sou eu em casa. Não, meu irmão. O Senhor vê a sua dificuldade de vir. Irmãos, vem de moto lá de longe, né? A Berenice, irmão, vem de longe. É estrada de terra. O Senhor está vendo. E Ele vai prosperar. Ele vai retribuir. Ele vai te abençoar. Porque eu estou fazendo um esforço, eu estou fazendo um sacrifício. Está chovendo, está caindo canivete, mas Senhor, eu não abro mão. Depois que nós moramos na África, a gente ficou mais radical. Porque me dá vergonha. Me dá vergonha falar assim, ai, está chovendo, né? Não vou na igreja. O povo da África chegava 4 horas caminhando debaixo da chuva para estar ali no culto com a gente. Só que eles chegavam antes de mim ainda, eu conseguia atrasar. Eu de carro atrasava. Eles chegavam 1 hora antes, né? Que eles começavam. O culto começava, não lembro se começava às 10 da manhã, às 9 o povo começava a chegar, porque eles gostavam de chegar 1 hora antes para orar. 8, eles chegavam às 8 e começava a caminhada às 4 da manhã. Muitos, alguns moravam mais perto. Caminhada, tá, irmãos? Caminhada mesmo, com o filho nas costas. Você não sente vergonha? Eu sinto. Eu sinto vergonha de falar, ai, estou tão cansadinho. Deixa o diabo ficar cansado, meu irmão. Você tem carro, ou você tem pé. A gente está no momento aí sem carro, mas o dia que está sem carro, tem pé, está saudável. Para de mimimi. Tem a sua responsabilidade. O Senhor não é obrigado a ser fiel, e você mais ou menos, e Deus vai ser maravilhoso. Olha só o povo que Ele nos deixou como exemplo. Ele nos deixou esse exemplo.
Eles não foram fiéis e está tudo bem, eles perderam a salvação? Não, mas eles não viram a terra que mana leite e mel. O Senhor tem coisas lindas para você viver ainda nesta terra. Só que não é possível se não haver comprometimento. E foi essa palavra que o Senhor me deu. E Paulo teve a alegria de, depois de nos dar esses ensinamentos, de depois de viver tudo o que ele viveu, lá em 2 Timóteo. 2 Timóteo? Será que eu falei certo? 2 Timóteo, no capítulo 4. Versículos 7 e 8. Paulo tem a alegria de chegar no final da vida dele e falar: combati o bom combate. Eu combati, não foi Jesus que combateu no meu lugar. Terminei a corrida, eu terminei. Eu guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará. Olha aqui está a responsabilidade do Senhor. Ele, como justo juiz, me dará naquele dia a coroa, e não somente a mim, mas todos os que amam a sua vinda, inclui eu e você. Eu guardei a fé. Você tem que olhar para você e falar assim: eu combati o bom combate. Eu cheguei até o fim. Quantos, meus irmãos, começaram tão lindo. Essa igreja, eu olho assim, quantas pessoas já passaram por aqui? E quantos já não estão mais? Eu acho que muitos não estão se estiverem em outra igreja, amém, glória a Deus. Aí, ou vivendo uma vida com Deus. Mas muitos eu vejo assim, falo, nossa, se perdeu completamente. Está vivendo, como diz minha filha outro dia, olhou uma foto e falou: nossa mãe, ela está vivendo uma vida louca, né? Está só na vida louca. Filha, já conhece a palavra, esteve aqui, mas agora está na vida louca, como ela disse. São as escolhas. Combati o bom combate, não é o Senhor que vai combater para você, não. Guardar a fé, não é o Senhor que vai guardar para você e para mim. Chegar até o fim. Sabe, a Sabrina que corre, né, Sabrina? Não deve ter alegria maior de você chegar ali naquela linha de chegada. Você falar: eu consegui. Foi difícil. Eu treinei, mas eu cheguei até o fim. E ali naquele momento em que eu realmente achei que eu ia fechar o olho. Muitas pessoas falam: não, Bruna, você ia só desmaiar. Eu não sei se eu ia desmaiar. Eu tinha convicção que eu estava morrendo. Mas é uma coisa assim que você, quando está de frente para a morte, se você não tiver essa sensação aqui, eu combati o bom combate. Eu posso ir tranquila, eu posso fechar meus olhos. Eu implorei a Deus por vida, porque eu queria continuar cuidando das minhas filhas. Depois estava tudo bem, eu brinquei com o Gustavo. Falei: Gustavo, fiquei com raiva até da mulher que você ia casar. Eu falei: ai Deus, meu marido vai casar com outra. Brincadeira, nesse momento eu acho que eu não pensei nisso não. Eu acho, não lembro. Eu implorei a Deus que me desse vida para eu cuidar das minhas filhas. Mas eu naquele momento eu estava em paz em Deus, com Deus. Eu sabia, Deus, eu combati o bom combate, eu estou bem. Mas que nós possamos estar assim até o último dia das nossas vidas. Que o que ficou reservado como minha responsabilidade, eu não tenha deixado. Ah não, Senhor, faz só a sua parte, eu não vou fazer a minha não. Que hoje seja um divisor de águas na sua vida. Como foi na minha. Não foi fácil, não foi fácil. Foi muito difícil. Tanto que assim, no dia mesmo eu acordei de madrugada e falei: Deus, eu estou viva. E eu chorava e ficava em choque, falando: eu estou viva, eu estou viva. E Deus nos deu essa alegria de estar aqui mais um dia. Deus me deu essa alegria de estar aqui com os irmãos. E isso só me faz querer ser mais fiel a Ele. Mais fiel a Deus. Quantas pessoas, né, que a gente perde, a gente fala: mas ontem eu conversei com ele.
Poxa, hoje a pessoa foi embora. É assim, meu irmão. A vida é assim. Ninguém avisa. Amanhã eu vou morrer, tá? Não é assim. As coisas, do nada, a pessoa que você viu ontem, você já não vai ver amanhã. Então, que você possa combater o bom combate. Amém? Amém? O Senhor é fiel. O Senhor é justo. Vamos passar para o momento da ceia. Feche os seus olhos aí mesmo na cadeira onde você está. Coloca a mão no seu coração. Se existe algo para você se arrepender, não existe momento melhor do que este momento de mesa que você está sentado com o Rei. O Senhor Jesus está aqui. O Senhor Jesus está sentado à mesa com cada um de nós. E Ele está olhando bem nos seus olhos agora. Está falando: filhinho, eu sou fiel. Filhinha, eu sou fiel. Eu tenho sido fiel na sua vida. Seja fiel. Continue sendo fiel. Não deixe de fazer a sua parte. Coloque a mão no seu coração e peça perdão para Ele se existe alguma área que você tem sentido que não está tão legal. Senhor Jesus, nos perdoa, Pai, porque como esse povo de Israel que o Senhor trouxe aqui como exemplo, nós muitas das vezes não somos fiéis, não somos justos, nós deixamos a desejar, nós cometemos tantos erros, nossa carne às vezes prevalece mais do que o Espírito, mas hoje nós aprendemos que o Senhor tem nos dado suporte, que o que é da nossa parte nós precisamos fazer, nós precisamos permanecer, porque o Senhor é fiel. Nos ajuda, Pai, que hoje nós aqui assentados na Tua mesa, que nós possamos comer do pão, beber, Pai, do suco, lembrando do sacrifício que o Senhor fez por nós, que nós possamos nos inspirar, que haja sacrifício da nossa parte também. Todo sacrifício já foi feito por Ti, mas existe, Pai, algo que nós precisamos fazer, que é permanecer no Teu caminho, sendo fiéis. Oh Deus, obrigada pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, igreja, amém? Louvado seja Deus pela vida da Bruna, por aquilo que o Senhor fez, amém? Eu não ia ministrar esse louvor hoje não, mas quando eu estava ali no canto, escutando essas palavras da Bruna, aí o Espírito Santo me pediu para compartilhar com você. Abra comigo o livro de Isaías, capítulo 41, versículo 13. Se coloque de pé também, em nome de Jesus. Livro de Isaías, capítulo 41, versículo 13, diz assim: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Não temas, ó bichinho de Jacó, povinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor, o Santo de Israel. Amém? Ontem, para a glória de Deus, o Senhor nos deu uma canção, e eu quero compartilhar com você essa notícia, amém? Dizendo para você não temer, porque Deus tem algo extraordinário na sua vida, assim como fez na vida da irmã Bruna. Eu creio que é um momento propício. Abra o teu coração, vamos adorar o Senhor, amém? Apaga um pouquinho essa luz aí, irmã, em nome de Jesus. Pode soltar, Rick. Bem mais alto. Bem mais alto, bem mais alto. Recebe em nome de Jesus. Ouça que é do Senhor para você. Tem dias que a gente pensa em desistir, tem dias que a gente luta para ficar de pé. É ou não é? Tem dias que o cansaço bate e o espírito se abate. Quem não luta as suas guerras não consegue entender. Mas Deus não rejeita a oração de um fiel. Quando dobra os seus joelhos, Deus responde lá do céu.
Ouça. Não tenhas medo, não, segura em minhas mãos, filho, não temas. Esse processo tá doendo, mas eu estou te vendo. Não desista, confia. Nunca pare de lutar, nunca pare de adorar, pois enquanto você louvar, eu trabalho por você, pra te curar e restaurar e te mostrar o quanto eu zelo por você, pra te transformar e consolar e te mostrar um novo amanhecer. Nós te adoramos, Jesus. Ouça essa palavra no seu coração, diga isso. Não tenhas medo, não, segura em minhas mãos, filho, não temas. Esse processo tá doendo, mas eu estou te vendo. Não desista, confia. Nunca pare de lutar, nunca pare de adorar, pois enquanto você louvar, eu trabalho por você, pra te curar e restaurar e te mostrar o quanto eu zelo por você, pra te transformar e consolar e te mostrar um novo amanhecer. Oh, oh, oh. Nunca pare, nunca pare de lutar, nunca pare de adorar, pois enquanto você louvar, eu trabalho por você. Em suas fraquezas, para que minha glória esteja em ti, para que minha glória esteja em ti. Oh, 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 escute só. É o meu poder que se aperfeiçoa em suas fraquezas, para que minha glória esteja em ti, para que minha glória esteja em ti. É o meu poder que se aperfeiçoa. Dê um aplauso bem gostoso para o Senhor Jesus. Aleluia. É isso, meus amados, o poder de Deus se aperfeiçoa todo dia na nossa fraqueza, amém? Que o Senhor possa falar no nosso coração. Acompanhar as pessoas onde estiverem, como os tênis de corrida que te dão aquela... Amém, irmãos. Deus é maravilhoso, né? Queria chamar
os irmãos, o Gil, as irmãs que vão participar aqui da ceia. Amém? Irmã Wanda, Sabrina, os obreiros, né? Cláudia, irmã Salete, os obreiros que puderem vir aqui. Amém? Chamar todos, né? Amém? Eu sei que o tempo já está um pouquinho avançado, irmãos, mas em toda essa experiência a gente aprende que o que Deus quer é que a gente esteja junto dele. Amém? Cristo passou por tudo na cruz, morreu na cruz pelos nossos pecados, para que pudéssemos ter comunhão com ele e uns com os outros. Amém? Se não fosse pelo sangue de Cristo, não conheceria a irmã Vânia, aí ó, Salete, Cláudia, as Cláudias aqui, Janete, nem a Bruna eu conheceria, nem o Gil, Alcione, Cibele, Sabrina, irmã Wanda, nada. Cada um dos irmãos aqui, né? Se não fosse pelo sangue de Cristo, não nos conheceríamos, não estaríamos aqui, né? Me lembro de uma história do avivamento entre irmãos morávios, isso lá em 1727, né? Irmãos estavam fugindo da atual, acho que é Chechênia, se não me engano, e foram para a Alemanha, né? Chegou lá, um irmão abrigou aqueles irmãos que estavam fugindo de perseguição na propriedade dele. Mas cada um vinha de uma tradição teológica, e eles ficavam brigando entre eles, né? Porque aquela questão, né? Predestinação ou escolha do homem, aquelas briguinhas, né? Que os crentes têm, né? Gostam de brigar, né? Então ele convocou uma grande reunião, e ele falou muito sobre unidade, e dali começou um movimento de oração 24 horas. Esse movimento durou 100 anos, irmãos. Já pensou? Sempre tinha alguém naquele local em oração, né? Eles faziam revezamento. E tamanha foi a unidade daqueles irmãos. Teve um dia que veio o Espírito Santo ali, um grande avivamento naquele lugar, e tamanha foi aquela unidade que foi um dos maiores movimentos missionários que a história já teve. Esse movimento influenciou John Wesley e vários avivalistas da história, porque eles entenderam que o que unia eles era o sangue de Cristo. Amém? Então que a gente possa deixar nossas divergências de lado, né? Lá em casa, eu com a Bruna, tem várias coisas que a gente não concorda, né? Eu creio que todo mundo aqui, né? Se for falar aqui, cada um irmão tem uma teologia, alguma coisa, né? Mas o que nos une está aqui, ó, o sangue de Cristo. Amém? Possamos deixar nossas diferenças de lado, possamos crer no sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Antes o povo, a gente até conversou nessa semana no estudo bíblico, né? Claudinho trouxe para a gente. Antigamente, para a pessoa chegar na presença de Deus, tinha que fazer sacrifício, levar animais, aquela coisa toda. E a partir de Cristo, irmãos, onde você estiver, você tem acesso ao Pai. Basta se arrepender dos seus pecados e reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, privilégio esse momento que nós estamos vivendo. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeste este pão e bebestes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo do sangue do Senhor. Examine-se, pois, um homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para o juízo de si. Eis a razão porque alguns entre muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos
nós mesmos não seríamos julgados. Mas quando julgamos, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados como ao mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunides para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, comam em casa, a fim de que não vos reunirdes para o juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenei quando for ter convosco. Aqui na igreja de Coríntios, eles tinham a ceia direto, né? Sempre quando se reuniam, tinha a ceia. Mas começou a perder o propósito. Galera ir lá só para comer e beber. Não era só um pedacinho de pão não, tá, irmãozinho? Um cálicezinho. Era comida mesmo, para valer, né? Mas perdeu o sentido. Era só um ritual. Será que hoje você está aqui, vai ser só mais um ritual na sua vida? Né? A Bíblia fala para examinar o homem a si mesmo. Né? Se você entende que Cristo morreu na cruz pelos seus pecados, então participe desse momento, lembrando de tudo aquilo que Cristo fez na cruz por você e por mim, né? Morreu na cruz pelos nossos pecados. Estávamos distantes de Deus, condenados ao inferno. Então Ele veio e morreu na cruz para nos salvar. Isso é um privilégio. Jesus falou, faça isso até que eu venha. E um dia, irmãos, olha o que vai acontecer. Apocalipse 19, 8. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque... Desculpa. 19, 7. Alegrem-se, exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Amém? Então um dia vamos estar nessas bodas. Um dia que aqui a gente estamos fazendo para lembrar do que Cristo fez por nós. Um dia estaremos na mesa com Ele. Vai ser um privilégio, né, irmãos? Até chegar esse dia, vamos fazer a Santa Ceia para lembrar daquilo que Cristo fez por nós. Um dia o próprio Deus sentou à mesa com seus discípulos, conversou com eles. Olha que privilégio, conversar com o próprio Deus, Jesus. Um dia vamos estar lá com Ele. Mas até chegar lá, que possamos viver em unidade uns com os outros, lembrando que foi por nós que Ele morreu. A obra não é nossa, não é para nossa glória, é para a glória de Deus. É para amarmos Ele acima de todas as coisas, amarmos o nosso próximo, servirmos o nosso próximo. É um privilégio estar em igreja, irmãos. Isso aqui não é um peso para mim, isso aqui é uma alegria. É maravilhoso, né? Que aqueles que não sentem alegria, posso pedir para Deus, Deus, me dê a alegria de congregar. Se a igreja tem sido um peso, poxa, quinta e domingo, não aguento mais. Se você perdeu a alegria de congregar, peça a Deus que te traga essa alegria de novo, que é maravilhoso estar aqui com os irmãos. Amém? Vou orar, pedir aos irmãos pegarem os elementos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Nós não estamos aqui por uma religião, não estamos aqui porque somos obrigados. Ninguém deve estar na igreja obrigado, Pai, porque é um privilégio estar aqui em comunhão com nossos irmãos. É um privilégio em unidade adorarmos ao Senhor. É um privilégio participar da Santa Ceia, meu Pai, lembrando daquilo que o Senhor fez por nós, até que o Senhor venha, Senhor. Como diz na Tua palavra, examine-se o homem a si mesmo. Que a gente não faça esse momento agora como um mero ritual, mas que a gente possa lembrar daquilo que o Senhor fez por nós na cruz. Que esse pão, quando estivermos comendo, quando nossos dentes estiverem moendo esse pão, a gente possa lembrar que seu corpo foi moído por nossos pecados. Que quando estivermos tomando esse suco, Senhor, de uva, possamos lembrar do teu sangue que foi derramado na cruz por nós, meu Pai. Abençoa cada vida aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pedir às irmãs passarem com os elementos. Amém. Cada um examine a si mesmo. Ninguém aqui vai impedir. Não é da comunidade evangélica da restauração essa ceia. É a ceia do Senhor. Se você crê que Cristo é seu Senhor e Salvador,
você pode participar, meu querido. Amém? O Verbo vivo deixou sua glória por nós, em amor se entregou. És o Cristo, Filho de Deus. Pelo seu sangue uma nova vida nos deu, sua dor nos redimiu. És o Cristo, Filho de Deus. Precioso é o sangue daquele que a morte venceu. Glorioso é o nome daquele que é justo e fiel. O Verbo vivo deixou sua glória por nós, em amor se entregou. És o Cristo, Filho de Deus. Pelo seu sangue uma nova vida nos deu, sua dor nos redimiu. És o Cristo, Filho de Deus. Precioso é o sangue daquele que a morte venceu. Glorioso é o nome daquele que é justo e fiel. Aleluia. Senhor, consagramos esses elementos, Senhor. O pão, Senhor, e esse suco de uva, meu Pai. O pão representando o teu corpo, Senhor. E esse suco de uva, Senhor, representando o teu sangue que foi derramado na cruz, meu Pai. Que todos esses que se alimentarem desse pão possam lembrar, Senhor, que Tu és o pão da vida. Não há vida fora de Ti, Senhor. Não há nada, não há existência, Senhor. Não há propósito, não há sentido se não for em Ti. O Senhor é aquele que deve nos alimentar todos os nossos dias de nossas vidas, Senhor. Se depositarmos nossa fome em outra coisa, Senhor, continuaremos famintos. Mas se colocarmos a nossa fome no pão verdadeiro, que é o Senhor, seremos saciados, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Consagro também esse suco de uva, Senhor, lembrando do Teu sangue, meu Pai. Graças ao Teu sangue, Senhor, tivemos nossos pecados redimidos ali naquela cruz, Senhor. Graças ao Teu sangue somos salvos. Temos parte na Tua mesa. Oh Deus, que privilégio sentar na Tua mesa. Quem diria que um dia eu estaria aqui, Senhor, diante do Teu povo, Senhor, para conduzir esse momento. Eu que andava perdido, Senhor, desgarrado completamente, Senhor, distante de Ti, mas eu tive um encontro com a Tua graça, com o Teu amor. Hoje eu posso sentar na Tua mesa. Que privilégio, Senhor. E essa mesa está disponível para todos aqueles que se arrependerem de seus pecados, reconhecerem Cristo como Senhor e Salvador. O Senhor tem essa mesa disponível, a mesa da comunhão contigo, a mesa da intimidade com o Senhor, a mesa da bodas do Cordeiro, que experimentaremos um dia na glória, Senhor. Abençoe esses elementos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem comer o pão, tomarem do suco. Amém. Há poder no Seu nome, Jesus.
Rei sobre o trono, ao ouvir teu santo nome, Jesus, todos te louvam, há poder no teu nome, Jesus, Rei sobre o trono, ao ouvir teu santo nome, Jesus, todos te louvam. Aleluia, glória a Deus. Tremendo, né, irmãos? Privilégio estar aqui com os irmãos. Mateusão aí, gostei de ver você hoje aí. Bênção pura. Os irmãos visitantes, sejam bem-vindos. Todos que vieram, os membros da igreja. É tremendo, irmãos, estar aqui. É maravilhoso. É uma família do mesmo sangue. Amém? Que nos une ao sangue de Cristo. Cada um do seu jeitinho, da sua maneira, né? Estamos aqui graças ao sangue de Jesus, que nos purificou de todo pecado. Vamos estar orando para encerrar. Alguém faz aniversário essa semana aqui? Ninguém? A irmã? Pode vir aqui, irmã. Vamos orar por você. Chamar a Bruna para orar por ela. Parabéns, tudo bem? Amém, a irmã veio comemorar aqui com a gente, aqui em Campos. Não tem lugar melhor, né? Estenda suas mãos sobre a irmã Kailane. Senhor Jesus, oh Pai, que privilégio estar, Pai, com a tua filhinha aqui hoje. Que o Senhor possa derramar das tuas bênçãos sobre a vida dela, nesse dia em que ela comemora mais um ano de vida. Que o Senhor derrame saúde, paz, prosperidade. Que ela possa, Senhor, estar cada dia mais conectada contigo. Que o amor dela por ti venha crescer mais e mais. Que ela possa ser fiel a ti, Pai, todos os dias da vida dela. Que ela possa dizer como Paulo, no fim da vida dela, eu combati o bom combate, Pai. Que ela possa ser um exemplo por onde ela passar, Pai. Abençoe a vida dela. E obrigada pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui com ela neste dia. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Eu só vou falar para os irmãos que os pastores não estão aqui, eles viajaram, eles iam viajar semana passada, mas aí tivemos esse furacãozinho, né? Aí viajaram agora, foram ver meus irmãos, então vamos estar orando por eles durante a semana, que eles gostam de viajar de carro, né? Então que o Senhor coloque os anjos ao redor do carro deles, foram lá para Balneário de Camboriú, que é onde meu irmão está morando agora. E também dizer para vocês, antes de encerrar o culto, o pastor Gideão vai encerrar para a gente. O pastor Gideão lançou essa música. E que bênção, irmãos. Que música abençoada. Que essa semana você envie para muitas pessoas. Porque às vezes a gente valoriza tanto o que vem de fora. E nós temos um privilégio, que é sermos conduzidos no louvor. Está no Spotify. No YouTube também, não é? Não. É no Spotify e YouTube? É, os dois. Mas está ali, se você entrar nas redes sociais da igreja, do pastor Gideão, curta, compartilhe, porque a gente tem que divulgar. Quando vem uma música boa, tem tanta música ruim nesse mundo, quando a gente vê uma música boa, a gente tem que divulgar e tem que abençoar o que vem aqui da nossa casa também, né? Que o Senhor te abençoe grandemente. Irmão, pode encerrar aí o culto. Aleluia. Igual a Bruna disse, né? Esse louvor veio debaixo de muitas lágrimas, um momento difícil, familiar. E nesses momentos que Deus entrega, Bruna. Então se prepare para o melhor de Deus sobre a sua vida, os irmãos. Porque nas horas das provações o Senhor aumenta a nossa fé. Amém?
Então, conforme os irmãos disseram, esse louvor está disponível lá nas mídias, né? No Spotify, no Deezer, no YouTube Music. E vai sair também, irmãos, o videoclipe. Vai ter um videoclipe bonito lá, né? Os irmãos vão poder ouvir e sentir a presença de Deus com o vídeo. Amém? Compartilhe lá, né? Eu tenho certeza que Deus tem algo muito extraordinário para fazer através dessa canção. É um louvor extremamente evangelístico, diferente de tudo que Deus já me entregou, né? Eu nunca fui nessa linha, mas o Senhor é bom, o Senhor sabe de todas as coisas, não é verdade? Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer ao Senhor por esse culto. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por cada palavra que foi ministrada aqui. Nós declaramos, Pai, conforme está escrito no livro de Isaías, no capítulo 55, Pai, que nenhuma palavra aqui, Senhor, mencionada, direcionada aos nossos corações, que veio do Teu trono, Senhor, vai voltar vazia, Pai. Profetizo na vida dos meus irmãos uma terra fértil, corações dispostos a ouvir e a receber a Sua palavra, e essa semente, Pai, verdadeiramente germinar dentro do nosso coração. Que os primeiros ramos não sejam desprezados, que as primeiras folhas não sejam desprezados, e que ao seu tempo, Pai, essa árvore possa crescer, Pai, e gerar frutos, Senhor, de arrependimento, frutos de um coração contrito e quebrantado, Senhor. Eu te peço, Pai, que ao descer dessas escadas, Senhor, tudo que foi ministrado aqui, Senhor, possa verdadeiramente fluir no nosso coração, Jesus. Nós te convidamos, vem fazer morada permanente dentro de nós. Protege cada um aqui, Senhor, e ampara com Teu Espírito Santo, Senhor. Dá uma semana de paz, uma semana abençoada, um mês abençoado. Que os próximos dias sejam dias marcados pela Sua glória, sejam dias marcados pela Sua presença, Senhor. Sejam dias da manifestação do Teu Espírito Santo. Eu declaro, Senhor, que onde abundou o pecado, Senhor, vai superabundar a graça. Eu profetizo, Senhor, que essa terra vai voltar a ter vida, que a água do Teu Espírito Santo vai brotar nesses corações, trazendo, Senhor, cura, renovo, transformação de vida, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos a Tua bênção, declaramos a Tua paz, o verdadeiro shalom, o shalom do Deus Altíssimo. Senhor, eu abençoo os meus irmãos agora, Pai. Eu despeço cada um no amor de Deus Pai, na glória do Deus Filho e na doce comunhão e consolação do Espírito Santo. Aqueles que estão felizes com Jesus, dê um aplauso bem alto para o Senhor, amém? Tem café ali no fundo, irmãos. Não despreza o café da irmã, que a irmã fica brava, hein? Não despreza o café da irmã.